Não importa quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você pode fazer e triunfar. Enquanto há vida, há esperança. A prova de que no futuro não existirão viagens no tempo é que não estamos sendo visitados pelos viajantes do futuro. Inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. O paraíso é um conto de fadas para pessoas com medo do escuro. Eu não tenho nenhuma ideia de qual seja o meu QI. Pessoas que se vangloriam dos seus QIs são perdedores. Pessoas quietas possuem mentes barulhentas. Mesmo as pessoas que dizem que tudo está predeterminado e que não podemos fazer nada para mudá-lo, olham para os dois lados antes de atravessar a rua. Quando achamos a matemática e a física teórica muito difíceis, voltamos-nos para o misticismo. Eu não sou religioso no sentido normal. Eu acredito que o universo é governado pelas leis da ciência. As leis podem ter sido decretadas por Deus, mas Deus não intervém para quebrar as leis. As grandes conquistas da humanidade foram obtidas conversando, e as grandes falhas pela falta de diálogo. Há uma diferença fundamental entre a religião, que se baseia na autoridade, e a ciência, que se baseia na observação e na razão. A ciência vai ganhar porque ela funciona. Mesmo que a vida pareça difícil, há sempre algo que você pode fazer para ter sucesso nela. Quando alguém reclamar que você cometeu um erro, diga-lhe que pode ser algo bom, porque sem a imperfeição nem você e nem eu existiríamos. Deus pode existir, mas a ciência pode explicar o universo sem a necessidade de um criador. A poluição, a ganância e a estupidez são as maiores ameaças ao planeta. Eu não tenho medo da morte, mas também não tenho nenhuma pressa em morrer. A matemática é a única linguagem que temos em comum com a natureza. Inteligência é a capacidade de se adaptar a mudanças. A genialidade é antes de tudo a habilidade de aceitar a disciplina. O que eu fiz foi demonstrar que é possível determinar pelas leis da ciência o modo como o universo começou. Neste caso, não é necessário apelar a Deus para explicar como começou o universo. Se isto não prova que Deus não existe, pelo menos prova que Deus não é preciso para nada. O sentido da vida é o que você quiser que ele seja. Nós somos o universo contemplando a si mesmo. Primeiro, lembre de olhar para as estrelas e não para seus pés. Segundo, nunca desista do trabalho. O trabalho dá a você significado e propósito para a vida. Terceiro, se você tiver a sorte de encontrar o amor, lembre-se que está lá e não o jogue fora. Então Einstein estava errado quando disse: Deus não joga aos dados. A consideração dos buracos negros sugere não apenas que Deus joga aos dados, como que às vezes nos confunde, jogando-os onde eles não podem ser vistos. Você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situação na qual se encontra. Se você entende como o universo funciona, de certa forma pode controlá-lo. Por haver uma lei como a gravidade, o universo pode e irá criar a ele mesmo do nada. A criação espontânea é a razão pela qual algo existe ao invés de não existir nada, é a razão pela qual o universo existe, pela qual nós existimos. A vida seria trágica, se não fosse engraçada. Não deve haver limites para o esforço humano. Somos todos diferentes. Por pior do que a vida possa parecer,
sempre há algo que podemos fazer em que podemos obter sucesso. Enquanto houver vida, haverá esperança. As pessoas nunca terão tempo para você, se você sempre estiver bravo e reclamando. Deus não tem mais lugar nas teorias sobre criação do universo, devido a uma série de avanços no campo da física. Porque qualquer um pode pensar como um gênio. Nós somos uma espécie avançada de macacos em um planeta menor de uma estrela mediana. Mas nós conseguimos entender o universo, e isso nos torna muito especiais. Por mais que o meu corpo seja limitado, minha mente é livre para explorar o universo. Não creio que a raça humana possa sobreviver aos próximos 1000 anos, a menos que nos espalhemos pelo espaço. Meu objetivo é simples. É a compreensão completa do universo, porque ele é assim e porque existe. Estamos em risco de nos destruir por conta de nossa cobiça e estupidez. Não podemos permanecer olhando para dentro de nós em um planeta pequeno e crescentemente poluído e superpovoado. Minhas expectativas se reduziram a zero quando tinha 21 anos. O restante foi um presente. Acredito que o desenvolvimento pleno da inteligência artificial poderia significar o fim da raça humana. Nós não nos devemos surpreender das condições no universo serem adequadas para a vida, mas isso não é prova de que o universo foi desenhado para permitir a vida. Poderíamos chamar a ordem pelo nome de Deus, mas seria um Deus impessoal. Não há muito de pessoal sobre as leis da física. A vítima deveria ter o direito de terminar sua vida, se quiser. Mas acho que seria um grande erro. Mesmo que a vida possa parecer ruim, sempre há algo que você pode fazer e ter sucesso. Enquanto há vida, há esperança. Veja o cérebro como um computador que deixará de funcionar quando seus componentes falharem. Não existe paraíso ou vida além da morte para computadores quebrados, isso é um conto de fadas para pessoas com medo da escuridão. Uma das regras básicas do universo é que nada é perfeito. A perfeição simplesmente não existe. Sem imperfeição, nem você nem eu existiríamos. Apesar de eu não poder me movimentar e ter que falar através de um computador, em minha mente sou livre. Não é necessário invocar Deus para iniciar uma reação e fazer o universo funcionar. Todos devemos dar o nosso melhor, seja qual for a situação. Nunca desistir. Se eu tivesse que escolher um super-herói, eu escolheria o Superman. Ele é tudo o que eu não sou. O fato notável é que os valores desses números parecem ter sido muito bem ajustados para tornar possível o desenvolvimento da vida. Nós somos apenas uma espécie avançada de macacos em um planeta pequeno de uma estrela bastante comum. Mas nós podemos entender o universo. Isso nos torna especial. O universo não é indiferente à nossa existência, ele depende dela. Conselhos para os meus 3 filhos: 1. Lembre-se de olhar para as estrelas e não para baixo, para seus pés. 2. Nunca desista do trabalho. Trabalho dá significado e propósito, e a vida está vazia sem eles. 3. Se você tiver sorte o suficiente para encontrar o amor, não o deixe ir embora. Se você tem uma deficiência, provavelmente não é sua culpa, mas ficar culpando o mundo ou esperar dó de alguém não vai te ajudar em nada. Você deve manter um pensamento positivo e aproveitar o máximo de cada situação. Se você tem um problema físico, não pode se permitir ter um problema psicológico também.